A Warner Bros. Tem Harry Potter como a principal prioridade do estúdio para os próximos anos e novos conteúdos e projetos não estão descartados, é isso mesmo. Mas que projetos seriam esses? Bora falar sobre isso? Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão do Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Ó, recado importantíssimo, hein? Eu acabei de iniciar o canal de cortes e reacts do Wizarding Bruno, inclusive já tem conteúdo por lá, então cola lá e dá uma conferida. Me dá uma força aí e se inscreve lá no Cortes do Wizarding Bruno. Nesse canal eu vou reagir a tudo de interessante que estiver rolando dentro e fora do universo mágico de Harry Potter. Inclusive vocês podem me marcar ou me mandar mensagem no Instagram quando vocês acharem algum conteúdo legal que gostariam que eu reagisse. Não deixem de se inscrever lá, hein? O link do canal de cortes tá aqui na descrição desse vídeo. Seguinte, isso aqui, ó, não é notícia nova, tá? Na verdade, o que eu vou mostrar aqui saiu ainda lá em 2023, em abril de 2023, durante uma apresentação da Warner e da HBO para imprensa e para investidores. Mas na época eu não falei sobre o assunto, eu não sei nem o porquê, só que no dia 21 de janeiro o Deadline publicou uma matéria fazendo um apanhado de tudo o que a gente já sabe até agora sobre a série. E aí eles relembraram uma coisa que o CEO da Warner Bros. Discovery disse lá em 2003. David Zaslav disse que a nova adaptação da HBO não vai impedir a Warner de fazer quaisquer outros projetos ambientados na franquia. E ele continuou dizendo o seguinte, ó: somos livres para fazer o que quisermos. Em algumas áreas precisamos trabalhar com a JK, mas em outras temos total liberdade para avançar. Isso é um investimento completo em Harry Potter da Max. Mas ainda podemos desenvolver outras propriedades. Perceberam? O que isso significa? Bom, em primeiro lugar, no meu entendimento, isso significa que a chegada da nova série não cancela automaticamente os filmes de Animais Fantásticos. A Warner ainda se mantém silenciosa sobre essa franquia, não dizendo que a sequência foi cancelada e nem tampouco dizendo quando que vai ser o possível retorno. E eu já disse aqui pra vocês repetidas vezes que uma pessoa que trabalha diretamente com os projetos da Warner me disse que Animais Fantásticos não foi cancelado e que eles vão segurar a sequência um pouquinho mais, mas continuam firmes de que a série vai voltar. Mas independentemente do retorno de Animais Fantásticos ou não, essa declaração do CEO da Warner abriu margem para outros projetos, outros conteúdos do mundo mágico que podem sair. E certamente um deles é a sequência do jogo Hogwarts Legacy, que já foi confirmada, né? Inclusive com a confirmação de que o jogo vai apresentar elementos narrativos que vão estar presentes na série produzida pela HBO. Seja lá o que for que eles querem dizer com isso, né? Afinal, o próprio Hogwarts Legacy 1 já teve elementos narrativos que a gente vê nos livros de Harry Potter. Então, a gente tem que esperar para ver o que eles querem dizer com isso exatamente. Agora, a pergunta que eu quero propor aqui pra gente é simples. Qual outro projeto, qual conteúdo de Harry Potter vocês gostariam que a Warner trouxesse? Uma outra série de televisão? Uma nova série de filmes? Uma animação? Coloca aí nos comentários o que vocês gostariam. Mas falando por mim, eu gosto da ideia de filmes e séries de televisão. Eu acho que se a nova série de Harry Potter conseguir mesmo reestruturar o conhecimento da saga e se estabelecer como um sucesso, mesmo antes dela terminar, a Warner pode se animar e começar a lançar séries spin-offs e filmes de outras histórias do mundo mágico. Obviamente que aqui a gente já tá entrando totalmente no campo da especulação, tá, gente? Tirando o que foi falado pelo CEO da Warner, não existe nada de oficial sobre outros projetos chegando, mas a gente pode sonhar, né? Então, eu quero falar aqui 4 conteúdos de Harry Potter que eu adoraria ver a Warner produzir. E aí vocês podem me dizer também o que vocês acham desses 4 e vocês podem colocar aí nos comentários os 4 que vocês gostariam de ver, beleza? Mas antes, um pequenino recado. O inglês hoje em dia é uma necessidade, não é apenas uma coisa extra. Pesquisas apontam que um profissional brasileiro que sabe falar inglês fluente pode ganhar até 61% a mais do que um profissional que tem apenas conhecimentos básicos do idioma. Já parou para pensar nisso? Então, se você tem vontade de aprender inglês, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. Na BUA, o aprendizado é certo. Tem link na descrição. Clica agora que você vai receber um descontaço para começar a aprender inglês agora. Corre lá e aprende logo inglês, porque se você não aprendeu ainda, você já saiu muito atrás. Bora lá. Primeiro, a gente precisa tirar da reta aquelas 2 séries que praticamente
todo mundo pede, né? Inclusive eu mesmo peço. E por isso elas estão aqui na minha lista. Uma delas é a série dos fundadores de Hogwarts. Do jeito que eu imagino essa série, ela teria início nos primórdios do século X, um período em que os bruxos eram caçados por trouxas temerosos da magia. Em meio a esse caos, 4 bruxos extraordinários, os maiores de sua época, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin, se unem para construir um refúgio seguro, um centro de aprendizado mágico incomparável, a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo das temporadas, a gente finalmente saberia detalhes sobre o misterioso arquiteto de Hogwarts e como exatamente ele e os fundadores usaram magias ancestrais enigmáticas e há muito esquecidas para erguer um verdadeiro reduto desses tipos de magia. Além disso, a gente veria a dinâmica e o relacionamento entre os 4 fundadores e todos os altos e baixos que eles enfrentaram enquanto amigos. Imagina só, enquanto o castelo vai sendo construído, a gente vai vendo emergir as diferenças ideológicas entre eles, gerando disputas que ameaçam não só a amizade deles, mas também o próprio futuro da escola. A gente poderia ver também a triste história da Helena, a filha de Ravenclaw, e essa história se relaciona diretamente com a história do Barão Sangrento também, né? A gente poderia ver as histórias dos outros fantasmas de Hogwarts e como que eles se tornaram os fantasmas de cada casa. A gente poderia ver até mesmo o nascimento do Pirraça. E isso sem falar de alguns fatos históricos importantíssimos na história da magia, como a forja da espada de Godric Gryffindor e toda a treta que rolou entre ele e os duendes, a construção da Câmara Secreta de Salazar Slytherin e toda essa problemática envolvendo ele e os outros fundadores, e claro que isso incluiria um duelo Gryffindor versus Slytherin. Enfim, essa série teria um potencial incrível de apresentar muita coisa legal, inclusive a gente poderia até ver o Merlin, ainda criança, aprendendo magia em Hogwarts, imagina só. A segunda série que todo mundo pede, e essa seria o meu principal sonho de consumo, seria uma série mostrando todos os anos de Lilian Evans, dos Marotos e do Snape em Hogwarts, mostrando a Primeira Guerra Bruxa e a ascensão de Voldemort ao poder e a primeira derrota dele também. Essa série teria várias temporadas, começando antes de Hogwarts, explorando a infância de Lilian e do Snape, mostrando o início da amizade deles e também mostrando a vida complicada que o Snape levava na casa dele, com os pais problemáticos que ele tinha. Em contraste, a gente veria a infância de Tiago Potter, Sirius Black, Remo Lupin e até Pedro Pettigrew, cada um enfrentando seus próprios desafios. Flashbacks poderiam revelar acontecimentos importantes na vida de cada um, como por exemplo, o dia em que o Remo foi mordido e se tornou um lobisomem. Já na escola, a gente veria como que a inimizade entre Snape e os Marotos surgiu, e a partir daí a gente acompanharia todas essas brigas constantes entre eles, além dos altos e baixos dos relacionamentos de Lilian e Snape e Lilian e Tiago. E aí vocês sabem o porquê que eu quero essa série, né? Simplesmente porque eu sou uma cadelinha da Lilian e essa série seria a desculpa perfeita para descobrir tudo sobre ela. Inclusive, eu acho que ela deveria ser a protagonista da parada toda. A série deveria ser focada nela, sob a perspectiva dela na maioria das vezes. Enfim, a gente veria todas as escolhas difíceis que foram feitas por esses e outros personagens no mundo ameaçado pela ascensão de Voldemort e seus comensais. A gente veria como que o Snape acabou se juntando ao grupo de Voldemort, enquanto a gente também veria Lilian, Tiago e toda a Ordem da Fênix original lutando na Primeira Guerra Bruxa. A gente veria momentos cruciais, como a execução do Feitiço Fidelius, a traição de Pedro Pettigrew, o arrependimento de Snape ao pedir desesperadamente a Dumbledore que protegesse a Lilian e também a prisão do Sirius. Tudo isso poderia ser abordado com profundidade e detalhes. Finalmente a gente conheceria os Longbottom e o quanto eles eram amados dentro da comunidade bruxa antes de serem torturados até a insanidade. A série culminaria com a trágica morte dos Potter, a primeira queda de Voldemort, e com um pouquinho de adaptação, a última cena do último episódio seria o Dumbledore deixando o bebê Harry na porta dos Dursley, dizendo boa sorte, Harry Potter. Assim, a série se conectaria perfeitamente a nova adaptação da HBO, trazendo um encerramento épico e uma passagem emocionante para a história que nós conhecemos. Agora, um outro conteúdo que seria sensacional eles fazerem, na minha opinião, seria uma série sobre o Agadu, a escola de magia e bruxaria africana. E saca só, teria muita coisa legal para explorar numa série de Agadu, tá? Primeiro porque a escola tem uma história de mais de 1000 anos, sendo tão antiga ou até mais antiga do que Hogwarts. E segundo que, de acordo com J.K. Rowling, numa entrevista que ela deu a Barnes & Noble em 99, ninguém sabe exatamente como a magia surgiu, porém, acredita-se que ela teve origem na África. E depois disso foi passada de geração em geração, de pai para filho,
pelo gene mágico. Agora imaginem só uma série que explore os segredos mais misteriosos de Uagadou e das Montanhas da Lua em Uganda, e que de alguma forma remontam até os dias dos primeiros bruxos que surgiram. Vários dos mistérios mais profundos sobre a magia poderiam ser descobertos enquanto a gente vê as aventuras dos personagens da série. A própria fundação de Uagadou poderia ser de alguma forma conectada aos primeiros bruxos que surgiram. Imagina só que massa, cara. Talvez um descendente perdido de um desses primeiros, ou do primeiro bruxo ou bruxa da humanidade, poderia ser o bruxo ou bruxa que fundou Uagadou. Sacaram? Cara, eu tô dando uma boa viajada aqui, mas como eu falei antes, teria muito o que explorar numa série como essa. Os episódios poderiam mergulhar aí nas aulas de alquimia, astronomia e autotransfiguração, mostrando estudantes que dominam feitiços sem varinhas e se transformam em animais como cheetahs, elefantes, já que é muito comum em Uagadou os estudantes serem animagos. A magia ancestral africana, considerada talvez a origem de toda a magia, seria o coração da trama, contrastando com as práticas europeias e americanas. Conflitos com bruxos de outras culturas, rivalidades em torneios internacionais e mistérios sobre feitiços antigos e também criaturas mágicas nunca vistas antes na história. Mano, isso seria top demais, velho. E por fim, uma das coisas que eu mais gostaria de ver a Warner produzir seria 1 ou 2 filmes contando a história de Isolde Sayer e a origem de Ilvermorny, a escola de magia e bruxaria americana. De maneira bem resumida, tá? Isolde Sayer era uma descendente de Salazar Slytherin que fugiu da tirania de sua tia Gormlath Gaunt, que assassinou os pais da garota na Irlanda. Isolde escapa para a América, onde ela encontra refúgio nas montanhas e faz amizade com uma criatura mágica, um Pukwudgie chamado William. E aí, ao longo da história, ela resgata 2 órfãos, Chadwick e Webster Booth, e se casa com James Stewart, um No-Mage, ou trouxa. E, inspirada pelas histórias de Hogwarts que ouviu na infância, Isolde funda Ilvermorny no Monte Greylock, criando as 4 casas da escola: Serpente Chifruda, Pumaruna, Pássaro Trovão e Pukwudgie. Mais tarde, Gormlath localiza Isolde e viaja para destruir sua própria sobrinha, mas ela acaba sendo derrotada após uma batalha épica envolvendo a coragem dos filhos adotivos de Isolde e a lealdade de William, o Pukwudgie. A história termina com Ilvermorny se estabelecendo como um símbolo de união, crescendo para se tornar uma das maiores escolas de magia do mundo. Para vocês terem uma ideia de como que essa história daria 1 ou 2 filmes sensacionais, clica nesse card que tá aparecendo na tela agora. Nesse vídeo eu conto a história completa de Isolde Sayer e a fundação de Ilvermorny. Eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas é isso, meus amigos, aparentemente a Warner quer manter a magia de Harry Potter viva por muitos e muitos anos, afinal de contas essa é uma das franquias mais rentáveis do estúdio e eles obviamente querem tirar proveito disso, né? E eu sinceramente acredito que o desempenho da série de Harry Potter vai ser o termômetro que a Warner precisa para começar ou não a produzir mais conteúdos de Harry Potter pra gente. Mas ó, se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo algumas sugestões de vídeo pra você assistir, escolhe aí e continua por aqui comigo. A gente se vê, hein? Aqui, ó! Nox!